Olá, sejam bem-vindos ao Congresso de Construção Civil 2020. Eu sou o professor Claudio Henrique e vou apresentar para vocês os resíduos da construção civil e a logística reversa. O conteúdo da apresentação está dividido em 7 tópicos: resíduos sólidos, resíduos da construção civil, fluxo de resíduos da construção civil no Distrito Federal, logística reversa, custo ambiental, considerações finais e agradecimentos. Os resíduos sólidos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, são considerados todos os materiais, substâncias, objeto ou bem descartados durante a atividade humana em sociedade. Cabe ressaltar que o descarte desses resíduos não significa que ele não tem mais valor, mas sim que não é mais necessário para quem o descartou. Dessa forma, é importante ressaltar que o material reciclável é diferente de lixo. O material reciclado existe um interesse econômico, enquanto o lixo é um material descartado sem valor ou utilidade. O resíduo da construção civil, também conhecido como RCC, é o entulho de obra. Né? Talvez possa ser considerado o resíduo mais heterogêneo entre os resíduos industriais. A sua classificação quanto à origem, de acordo com a Política Nacional de Resíduos, está composta pelos materiais gerados em construções, reformas, reparos e demolições de obras da construção civil, incluindo também os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. De acordo com o CONAMA 307 de 2002, esses resíduos são divididos em 4 classes: A, B, C e D. Então, cabe ressaltar que, em muitos casos, esse RCC também é chamado de entulho de obra ou entulho de construção e demolição. A origem desse material está dividida da seguinte forma: 60% é proveniente de reformas e 40% de novas construções, o que leva a pensar: será que existe interferência do planejamento de obra? Ou há envolvimento com as etapas do processo nesse volume produzido nas etapas de construção e demolição? Eis a dúvida. Mas pensamos da seguinte forma: esse material é coletado no Brasil através de caçambas abertas, sejam elas estacionárias, né, ou móveis, o que permite o descarte de outros tipos de resíduos que não são recolhidos pela coleta regular de lixo domiciliar. Então, no Distrito Federal, são gerados cerca de 6.200 toneladas de resíduos da construção civil e aproximadamente 2.800 toneladas de resíduos sólidos urbanos. Temos 323 empresas cadastradas no recolhimento e transporte de resíduos da construção civil no Distrito Federal atualmente. Eles fazem o transporte para 2 áreas. A primeira, uma área de descarte público, conhecida através da designação de URI, ou seja, Unidade de Recebimento de Entulhos, que pertence ao Serviço de Limpeza Urbana, SLU. Esse local é o antigo lixão da estrutural e recebe cerca de 6.000 toneladas de entulho por dia de empresas transportadoras de resíduos da construção civil. O outro local de descarte que tem no Distrito Federal é uma área privada, conhecida como a TTR, ou seja, uma área para transbordo, triagem e reciclagem de resíduos da construção civil, com capacidade de recebimento de 100 a 200 caçambas por dia. Cabe ressaltar que essas 2 áreas cobram, né, para receber esse material gerado pelas atividades da construção civil ou resíduos volumosos descartados no Distrito Federal. O descarte desse resíduo da construção civil na URI é dividido da seguinte forma: aproximadamente 4.000 toneladas dia provenientes dos coletores privados e 2.500 toneladas dia de material coletado pelo Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, proveniente da remoção de áreas de deposição irregular e das atividades de demolição realizadas pelo governo do Distrito Federal. Observamos que existe mais de 600 pontos clandestinos de bota fora, conhecido pela população, e são pontos tradicionais de descarte irregular no Distrito Federal. E temos também a ideia total de cerca de 1.000 pontos de deposição irregular de resíduos da construção civil mapeados pelo SLU. Nesses pontos, observamos o seguinte tipologia do material encontrado: 85% de volume é proveniente de resíduos da construção civil e apenas 3% é proveniente de resíduos sólido urbano. Observamos também que 50% do descarte irregular é feito por carroceiros e 37% por empresas de transporte de resíduos da construção civil. Apenas 13% é feito por particulares, diretamente por particulares.
Então, cabe ressaltar que essas áreas de bota fora no Distrito Federal trazem prejuízos aos cofres públicos, ou seja, elas custam cerca de 20 milhões de reais por ano, de acordo com dados do SLU. E o SLU também complementa, dizendo que 13 milhões de reais é gasto apenas com recolhimento de resíduos sólidos da construção civil descartados nessas áreas irregulares. Mas, pelo outro lado, também são aplicadas multas, né, para combater esse descarte irregular. Essas multas são aplicadas atualmente pelo DF Legal e variam entre R$2.000 a R$21.000, de acordo com sua gravidade. Dessa forma, podemos resumir o fluxo de resíduos da construção civil no Distrito Federal, desde a geração ao seu descarte, da seguinte forma: 60% proveniente de demolições e reforma, 40% proveniente de novas construções. Então, esse descarte passa aproximadamente 4.000 toneladas dias, coletadas por caçambas estacionárias, que são utilizadas por geradores que produzem um volume superior a 1 metro cúbico dia. Para pequenos geradores, que o volume é menor de 1 metro cúbico dia, pode optar pela entrega voluntária no Papa Entulho. Esse Papa Entulho, ele recebe até 1 metro cúbico de entulho de cidadão por dia gratuitamente, né? O Papa Entulho também recebe podas de ave, galhadas, móveis velhos, materiais recicláveis, óleo de cozinha, né, utilizando o projeto Biguá, que é da CAESB. Um ponto interessante também a ser ressaltado no modelo que a gente encontra no Distrito Federal para descarte desse material, que não há distinção de material contaminado ou material selecionado, o que dificulta o processo de reciclagem e, com isso, os custos tornam-se mais altos para quem deseja fazer essa atividade de reciclagem. Pensando nisso, colocamos aqui um ponto para ser observado como logística reversa. A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações e procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Dessa forma, temos a responsabilidade compartilhada, no qual todos envolvidos no processo têm sua parcela de atividade necessária dentro do processo de logística reversa. Então, essa atividade é destinada a uma destinação adequada ambiental para os resíduos gerados, né, pelas indústrias. Então, isso aí, colocamos também a importância de aplicar a logística reversa à indústria da construção civil. Então, quando a gente pensa em logística reversa, fazemos logo o quê? Uma análise, né, que podemos utilizar o resíduo da construção civil como substituto parcial, né, ou total da matéria-prima. Então, com isso aí, batemos num ponto bastante interessante, o custo, que poderá viabilizar ou não a aplicação de um material. O custo unitário não é suficiente para a verificação da influência no processo. O custo de produção levará em conta o volume gerado, o gasto com descarte irregular e o interesse da cadeia produtiva no processo de reciclagem. Então, com isso, passamos a pensar num ponto bastante importante, o custo ambiental. Todos os custos envolvidos no processo de preservação do meio ambiente. Com isso, temos o quê? Uma ação da sociedade no pensamento de montar uma estratégia de aproveitamento desse resíduo gerado e descartado, muitas vezes de forma irregular. Como considerações finais dessa apresentação, devemos pensar que o lixo é diferente do resíduo da construção civil, porque temos um potencial de reutilização e reciclagem, pensando em atendimento à logística reversa. Com isso, agregamos valor a esse resíduo da construção civil. É necessário a criação e implementação de programas de promoção para redução e reutilização em conjunto com o setor produtivo. Acredito que com a criação de uma certificação ambiental, há uma motivação para essa criação e implementação de programas que vão minimizar os impactos gerados pela atividade da construção civil com relação ao descarte dos seus resíduos. Devemos fomentar medidas de redução de geração de rejeitos e resíduos de construção civil em empreendimentos do Distrito Federal. Como isso? Através de planejamento e ações juntos de projetos no desenvolvimento das ações produtivas em cada um desses canteiros. Temos também que incrementar as atividades de reutilização e reciclagem de resíduos da construção civil nos empreendimentos públicos e privados do Distrito Federal. Para isso, há uma necessidade de desenvolvimento de estudos e pesquisa sobre o tema. Eu sou Cláudio Henrique Pereira,
agradeço vocês pela sua atenção. Agradeço também a Universidade de Brasília, em especial o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental e ao Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil pela oportunidade dada de participar desse nosso congresso. Agradeço também aos nossos patrocinadores, Universidade de Brasília, Prefer, Grupo Votorantim, Cimento Ciplan e FAPDF. Obrigado.